E aí galera, como é que tá? Tudo bem? Nós vamos começar hoje nosso segundo programa aqui sobre Bolsa de Valores, mais uma vez com a presença luxuosa, olha como é que é chique, do Matheus Nunes, que é o meu assessor lá da credenciada da XP. E a gente vai falar, a gente falou no primeiro programa da coisa Betina, a fabulosa, né, a fantástica. E a gente vai estar falando hoje assim um pouco de alguns investimentos e vamos focar mais assim dentro assim das modalidades, né, das estratégias que existem para investir em bolsa e das outras opções também. Matheus, fala assim de maneira geral assim, o que você acha que as pessoas assim, como é que é? O que é um começo assim de um investimento? O que você acha que as pessoas fariam assim? Como é que é? Ou você tem que analisar cada perfil? Como é que é isso? Conta um pouco isso pra gente. Como é que uma pessoa faria para começar a investir? Por exemplo, você deve atender diversos perfis. Eu tenho um perfil que você já me falou que é um pouco mais agressivo, né, e tal. E você também tem pessoas que são conservadoras. Por exemplo, se eu for fazer um investimento com o meu pai, sei lá, uma pessoa ou um outro profissional de outra área, ele não vai ter essa vontade ou até mesmo esse tempo, né, de estar querendo mexer com o que eu estou fazendo especificamente. Então, assim, para a gente ampliar esse campo de investimento, o que você acha? Assim, como é que você analisa o seu cliente quando você vai fazer a primeira visita? Como é que funciona isso? Então, na verdade, isso é realmente bem agressivo mesmo, assim, comparando com a maioria das pessoas que eu converso. A maioria das pessoas, na verdade, elas deixaram o dinheiro delas boa parte da vida ou na poupança ou em algum investimento do banco que tinha uma rentabilidade aí bem inferior ao CDI, entendeu? E meu trabalho vai ser entender melhor qual que é a realidade dessa pessoa, assim como a gente trabalhou alguns meses atrás. A minha realidade é doida, né? A minha realidade... Você é mais doidão, então é um caso mais específico. Mas meu trabalho vai ser entender o que está acontecendo com aquela pessoa para depois que eu traçar um perfil dela, entender qual que é a realidade que ela está passando naquele momento, eu poder acompanhar ela e ajudar ela a encontrar opções de investimentos que façam sentido para aquele objetivo que a pessoa tem. Por exemplo, se a pessoa quiser juntar dinheiro para se aposentar e viver de renda no futuro, entendeu? Você está falando de uma previdência privada? Não necessariamente. Não necessariamente. Entendeu? No caso da previdência, a gente tem que levar em consideração uma série de outros fatores. Em alguns casos, sim, a previdência privada pode ser muito interessante, ela tem alguns benefícios tributários que são legais. Mas não é o caso. Mas não é o caso, entendeu? O que eu estava falando é que se eu souber então o que a pessoa tem em mente, qual que é a realidade dela, aí sim a gente pode encontrar uma carteira de investimentos que se adeque aos objetivos dela. Por exemplo, hoje é muito comum um médico, né? Eu acho que você até me contou ontem, por exemplo, do médico que você ia atender ou vai atender e tal, do perfil. Esse cara, normalmente, ele põe o dinheiro dele como? Como é que é assim, por exemplo? Digamos que ele é um médico conservador, sei lá, que tem um recurso, que está juntando uma grana. Normalmente ele faz o quê? Ele faz renda fixa, ele faz renda variável. Como é que você define isso? Por exemplo, esse assunto, eu estou querendo trazer, como é que você consegue participar essas pessoas que estão querendo participar hoje do mercado de renda variável, que no caso é Bolsa de Valores, né? Ou seja, que é a coisa... Aí, então você deve chegar o primeiro assunto do cara, não, eu quero entrar na Bolsa, deve ser isso aí. Como é que você consegue criar um produto, né? Ou seja, ou indicar um produto para esse cara de acordo com esse perfil? Como é que você faz? Você bate um papo com ele, entrevista, vê, como é que funciona? Então, por exemplo, nesse caso que você... falou do médico. Talvez esse médico, e é bem possível que ele seja uma pessoa que tenha pouco tempo, entendeu? O cara vai dar plantão e tem um dia a dia bem corrido. Nesse caso específico, talvez ele queira aí uma rentabilidade para os investimentos dele somente para superar o CDI, entendeu? Talvez o objetivo dele com os investimentos não seja correr risco. Possivelmente ele tem muito medo de risco, ele quer investir em algo que renda mais que a poupança, em algo que renda mais do que o CDI, que ele saiba que vai conseguir multiplicar o patrimônio dele aí ao longo da carreira dele produtiva, para quando chegar no momento dele parar de trabalhar, ele possa ir viver da rentabilidade dos investimentos que ele acumulou ao longo da vida dele, entendeu? Então, nesse caso em específico, primeira coisa a gente entender aí o nível de aptidão aí e de vontade que a pessoa tem de correr risco. Muitas pessoas não querem correr nenhum tipo de risco. É muito comum você conversar com a pessoa e você pode explicar que é possível sim
controlar os riscos, que é possível e vantajoso correr algum nível de risco um pouco maior em troca de uma rentabilidade possivelmente maior, mas várias pessoas elas vão bater o pé e falar não quero correr risco nenhum. Se bem, assim, se for parar para pensar mesmo, a gente sempre corre algum tipo de risco, né? Até para atravessar a rua tem risco envolvido. Mas muitas pessoas querem um mínimo de risco possível com os investimentos dela. E assim, ainda assim, vale a pena? Você consegue, com essa carteira mais ampla, de que, para as corretoras de maneira geral, para não falar só da XP, todas elas têm como se fossem produtos de todo o mercado financeiro. Seria isso, né? Sim, hoje em dia a gente tem muito plataformas abertas no mercado, como por exemplo a XP, a Rico, entendeu? Que são plataformas aí de investimentos que você vai ter acesso a diversos investimentos diferentes de diversas instituições financeiras diferentes. Então, não é a corretora, já não é mais só um lugar para você comprar e vender ações. Você pode encontrar fundos de investimentos, pode encontrar produtos de renda fixa, entendeu? Sim. E Tesouro Direto, por exemplo, que agora é uma coisa que está todo mundo falando. O que você acha, Tesouro Direto de maneira geral? Eu acho que o Tesouro Direto ele é muito interessante se você comparar com os produtos bancários, entendeu? Se você for comparar o Tesouro Direto com uma poupança, se você for comparar o Tesouro Direto com um fundo DI de algum dos grandes bancos, o Tesouro Direto é muito provavelmente mais interessante do que esses fundos, do que a poupança. Certamente o Tesouro Direto é mais interessante do que a poupança, mas a partir do momento que você começa a ampliar um pouco mais assim o seu horizonte, começa a olhar fundos de renda fixa um pouco mais sofisticados, começa a olhar para algum CDB, alguma debênture, entendeu? Você começa a perceber que além do Tesouro Direto tem uma série de outras possibilidades aí no universo da renda fixa que muito possivelmente vão te dar uma rentabilidade maior com uma relação risco-retorno bastante atrativa, entendeu? Historicamente, por exemplo, aí sei lá, vamos pegar os últimos 5 anos, esse tipo de produto que é vendido fora banco, no caso das corretoras, no fundo, até para fazer um parâmetro, as pessoas colocam corretora como se fosse, eu não sei, até um nome, assim, dá uma sensação como se fosse uma corretora de seguro, uma salinha no canto. Na verdade, as corretoras são bancos, na verdade, né? São bancos onde o seu recurso, bancos que eu digo não efetivamente banco, mas são lugares onde você deixa um recurso lá, que você tem uma estrutura, ou seja, de garantias para esse recurso ficar lá, similar a que você tem no banco. Ou seja, as pessoas também, vou botar meu dinheiro numa corretora, elas ficam imaginando em alguns riscos, como se não fosse um banco. Na verdade, o que a gente gosta de falar é que a gente investe não na corretora em si, você não investe na XP, não, você investe através da XP. Então o risco que você está correndo ao investir através da XP está relacionado ao investimento em específico que você escolheu e não a XP, entendeu? Então, por exemplo, se você é cliente da XP e investe, por exemplo, aí no Alaska Black, é um outro produto de outro banco. O risco que você está correndo não tem nada a ver com a XP. A XP foi a plataforma, o meio que você utilizou para ter acesso ao Alaska Black institucional, entendeu? O risco está relacionado ao fundo de investimentos, entendeu? Porque na verdade quando eu comecei, a primeira vez que eu comecei a dar uma olhada, eu falei assim, vou pegar meu dinheiro que está num banco, vou para a corretora e tudo. No fundo, é o que ele está explicando. No fundo, a corretora é só um veículo, né? Ou seja, é onde você tem acesso, grosseiramente, tá? Para estar comprando os produtos de todos os bancos e de todo o mercado financeiro, não é isso? Então, ou seja, por exemplo, e se a corretora X ou a corretora B, ela parar de funcionar, esse título está no seu nome. Então, você vai poder, o que a gente chama de custódia, seria isso? Sim. A custódia, ou seja, quem é dono daquele papel, quem é dono daquela quantidade de cotas, seja de um fundo ou de ações especificamente, é você. Então, esse medo eu falo porque as pessoas falam comigo, mas você vai deixar, a gente vê tanta corretora, você manda seu dinheiro para lá, existe, ou melhor, existe risco de você pegar alguma corretora pequena, sei lá, alguma coisa desse tipo, que você vai correr algum tipo de risco nessa hora? O único risco o principal risco que teria no caso seria se por algum motivo a corretora quebrasse enquanto o dinheiro tivesse parado na sua conta, entendeu? Então, assim, é importante, assim, você procurar também uma corretora que tenha já algum... Nós temos dezenas de corretoras aí, XP, Clear, Modal, enfim, tem uma infinidade de corretoras que já são mais sólidas. Então é importante que você escolha uma corretora também bacana para você não correr esse risco. Ano passado até teve uma situação estranha com uma corretora, não me lembro bem o nome,
que a corretora, se eu não me engano, quebrou e quem tinha dinheiro parado lá na conta teve algum problema. Mas eu não sei exatamente como terminou essa história, mas é realmente algo muito... É algo bem difícil, algo bem atípico de acontecer, até porque o dinheiro normalmente não vai ficar parado na conta da corretora, entendeu? Porque se ele ficar parado na conta que você tem na corretora, o dinheiro não vai render nada, então não tem sentido você deixar o dinheiro na conta da corretora. Você vai deixar lá o dinheiro só por algumas horas, alguns dias, até que você encontre aí um investimento. Então, ou seja, para concluir é o seguinte, a gente só porque vários amigos já me perguntaram, pô, mas você tira seu dinheiro do banco, põe na corretora? Eu falei, não, na verdade, a corretora é só o veículo para acessar todos esses, ou seja, eu sou corretista do Itaú, eu posso comprar um produto do BTG, que é o que eu tenho hoje, posso comprar um produto que é de um outro fundo, né, que é uma instituição financeira, seria isso? Esses fundos igual... esses fundos são veículos aí para acessar investimentos que são geridos aí por gestoras, entendeu? Então, enfim, gente, a gente está contando um pouco, assim, você vê que eu nem falei exatamente... Mas até voltando num ponto aí que a gente estava falando, com relação ao risco de XP, ao risco do banco. Por exemplo, se o seu dinheiro está investido através de algum banco, seja em um fundo de investimento, por exemplo, um fundo de investimento DI de algum dos grandes 5 bancos que a gente tem hoje aqui no Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil. Seu dinheiro está em um fundo, o risco que você está correndo não está relacionado ao banco através do qual você aplicou o seu investimento, entendeu, Rodrigo? O risco que você vai estar correndo vai estar atrelado aos produtos no qual aquele fundo que você investiu comprou. Então, normalmente, fundos DI, eles vão investir basicamente em tesouro direto, tesouro Selic. Não, mas até são duas coisas distintas, só para separar bem. O que eu estava, primeiro que eu te perguntei, foi exatamente o seguinte: a questão da corretora, dificilmente o cara vai ter problema, porque, na verdade, igual eu te falei, as pessoas perguntam, Rodrigo, você vai tirar do banco e botar na corretora? Não, na verdade, o papel que a corretora faz é como se fosse de um banco, exatamente, só que você compra títulos, então, ou seja, se ela acontecer qualquer coisa, isso para matar esse assunto, você vai e você tem aquele título no seu nome, você pode pegar a custódia dele, levar para o seu banco, levar para onde você quiser. Então, risco zero. O que ele está falando agora é exatamente do risco do investimento em si, né? Ou seja, você ter não é de você perder o dinheiro, é de você ter uma rentabilidade ou não desse recurso. Não é isso que você está falando agora? Sim. Então, vamos lá, continua. No caso quando você investe através do banco em algum fundo de investimento, então o risco do investimento deixa de ser do banco e passa a ser do investimento que você escolheu. O risco passa a ser o risco do fundo que você investiu. Tá, então a gente já falou aqui, a gente falou do Tesouro Direto, a gente falou dos fundos de ações, esse plano que você falou das rendas fixas, que são diversas, né? Com relação à renda fixa, além do Tesouro Direto, você tem são CDBs, né? Que são vencimentos mais longos, né? Você tem um monte de possibilidades que você vai estar no mercado financeiro com uma taxa um pouco melhor do que paga hoje poupança. Historicamente, igual você falou, sempre tem tido uma rentabilidade bem maior do que do que essa poupança ou mesmo o CDI simples. Sim, hoje a poupança, como a taxa de juros está baixa, vai pagar aí 70% da Selic mais TR. Então, você pega qualquer papel de renda fixa decente aí, ele vai pagar mais de 100% do CDI, entendeu? Então... Tá, é uma coisa que você falou que eu acho interessante. Eu sempre tive dúvida, eu até comentei isso com você ontem, antes de eu mexer, aprofundar um pouco nisso. O que explica para a turma aí o que é essa conversa de 100% do CDI, 120% do CDI, isso é uma dúvida que a maioria da turma tem, que gerente de banco fala e as pessoas ficam perdidas. Explica o que é exatamente, o que é essa linguagem. Ah, você vai ganhar aqui 120% do CDI, você vai ganhar 98% do CDI, então assim, às vezes as pessoas não têm noção do que é isso, ela não tem entendimento. Sim. Realmente acaba que quem está no mercado financeiro sempre fala desse jeito, né? E para quem não está acostumado com esse tipo de sigla, fica bastante confuso. A gente sempre vai falar na rentabilidade dos investimentos aí atrelado a algum indexador, entendeu? Que no caso o CDI é a Selic, na verdade. Sim, o CDI e a Selic eles vão ser bem parecidos, entendeu? Estão bem próximos um do outro, então para simplificar pode considerar que é a mesma coisa. Então a Selic e o CDI vai ser basicamente a taxa de juros aí que é decidida aí pelo Copom, pelo entendeu? Banco Central e tal, aquela coisa. Isso, então vai ser o governo basicamente vai definir uma taxa básica de juros e todo o mercado financeiro vai acabar sendo
sendo atrelado por esse indexador. Então, por que a gente usa isso? Se eu te falar que uma rentabilidade de um investimento que tem uma rentabilidade de 10% ao ano, lá para 2014, isso não era uma rentabilidade boa, entendeu? Porque a taxa de juros estava muito mais alta. Que era 15%, eu acho. Chegou a 14%, entendeu? 14%. Então, se estava todo mundo ganhando 14% e você estava ganhando 10%, o investimento não era bom, não fazia sentido. Mas hoje, por exemplo, com a Selic a 6,5%, se você tem uma rentabilidade de algum investimento te dando 10%, então é uma rentabilidade bacana, entendeu? Como a taxa de juros ela sempre está mudando, o que a gente faz no mercado financeiro é comparar a rentabilidade da carteira, comparar a rentabilidade dos seus investimentos a algum indexador, seja a Selic, o CDI ou a inflação, por exemplo, entendeu? São os principais indexadores que a gente utiliza no mercado financeiro para ter um padrão de comparação mesmo. Então, quando a gente fala, só para finalizar, que o investimento está rendendo aí 100% do CDI, é porque ele está rendendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que o CDI. Se a gente fala que ele está rendendo aí 150% do CDI, é porque ele está rendendo aí 50% a mais do que o CDI, entendeu? Então, para resumir, o que a gente chama de Selic ou CDI, que na verdade são coisas diferentes, mas tem o mesmo valor, então vamos chamar da mesma coisa, seria uma referência de padrão do que o mercado está pagando, digamos, ou seja, todos os investimentos ultraconservadores vão estar circundando em torno daquele valor que é o que é a taxa. Então é como se fosse um valor de referência. Antigamente a gente estava com a inflação mais alta, então a gente tinha uma taxa de juros mais alta que chegou até 14%. Então o que acontecia? Todos os investimentos eles giravam em torno de 14%. Quem paga, por exemplo, 10, que é 110% do CDI, ia estar pagando 15,4%, ou seja, 10% a mais. Então, sempre que o seu gerente falar para você que é 110 ou 120, é 20% do valor da Selic, entendeu? Que é o que fala. Uma coisa, eu fiz um cálculo enquanto ele estava explicando, eu peguei a calculadora financeira, só para vocês poderem entender exatamente o tanto que muda isso, porque às vezes a gente fala para as pessoas assim, eu tenho um investimento aqui que vai te dar 1,5% a mais, ou 2,5%, 3% ao ano, o cara fala, mas isso é tão pouco. Só para você ter ideia, eu acabei de fazer a conta aqui na calculadora financeira. Se você tiver um investimento que está te dando 6,5% ao ano, vamos pensar que você põe 100 mil, e ele vai te pagar 185 mil em 10 anos. Né, em 10 anos, pela conta que eu fiz aqui. E se você tiver com ele a 10%, ou seja, que é 150%, 140% do CDI, ele vai estar te pagando 260%, ou seja, isso quase... Qual prazo? Eu coloquei em 10 anos aqui. Só uma ideia. Só uma ideia para as pessoas perceberem o tanto que o percentual, 1 ou 2%, significa muito dentro do negócio. Eu até exagerei aqui. Como a gente utiliza aqui juros compostos, né? À medida que o prazo aumenta, essa diferença aí no valor vai aumentar de forma exponencial. Então, cada ponto percentual aí de diferença de rentabilidade no longo prazo vai trazer uma diferença financeira. A gente às vezes vê aquela reunião, vai ter inclusive hoje ou amanhã, vai ter uma reunião do Banco Central, né? Exatamente para definir, acho que está 6,5 agora, o mercado já está até acenando para talvez eles baixem 0,25, eu não vi, eu acho que é alguma coisa desse tipo aí. Ou a manutenção ou abaixar um pouquinho. A gente tem ouvido falar que tem a possibilidade até de abaixarem 0,25. Mais 0,25 a taxa de juros, dependendo do andar da Aí coisa, a gente fala, vai baixar 0,25, não muda nada, muda tudo, né, Matheus? Muda tudo, porque nós estamos falando em títulos de 30 anos, né? Tem 30, 20 anos, né? Então muda tudo. Tem tesouro direto aí para 2055, entendeu? Que no caso são atrelados à inflação, mas tem dívidas aí de prazo muito longo, então quando você pega um prazo tão longo assim, é um absurdo, é uma rentabilidade. Qualquer variação é importante. Mesmo se você pega 0,25, você acha que não é importante. Então, assim, para poder fechar essa parte de investimento, a gente hoje está falando pouco assim, com relação à Bolsa, é o que a gente quer mostrar, que o mercado é mais amplo, né? Ou seja, o mercado de investimento, é claro que a Bolsa tem um dado muito importante dentro desse cenário de investimento, mas de qualquer forma você tem uma infinidade de outros produtos que eu acho que vale a pena você sair desse cercozinho banco e aquela coisa poupança, CDI e pequenas oportunidades
oportunidades assim de título. Então, por isso que eu acho que é importante, que foi o que eu descobri quando eu comecei a mexer com isso. Pô, eu tenho um CDI igual hoje, eu tenho um CDI melhor do que o CDI que eu tinha no banco, né? Então, enfim, então é importante você começar, e eu acho que de qualquer forma isso é uma maneira também de trazer as pessoas para o mercado financeiro, ou seja, as pessoas de uma maneira ou de outra, elas não é simplesmente bolsa de valor. Você traz ela para o mercado financeiro e de alguma maneira ela vai recebendo ali esse conteúdo exatamente do que nós estamos falando, e esse entendimento até mesmo desses índices, da questão da própria renda fixa, ele vai trazer algum parâmetro para que ele possa, a partir disso também, ter uma referência para ele poder investir na bolsa. Igual eu falei no último encontro, que eu falei que a questão da bolsa de valores é complicado, tem que tomar bastante cuidado. Por outro lado, essa parte de investimentos em renda fixa, entendeu? Investimentos aí conservadores, a gente consegue aí que uma pessoa normal com muito pouco conhecimento, ela consiga sair do banco e busque alternativas melhores, mais rentáveis, com a mesma segurança, entendeu? Então não precisa assim de fazer tanto esforço para conseguir rentabilizar melhor o seu dinheiro, caso você esteja deixando ele na poupança ou em alguma aplicação de qualidade baixa aí no seu banco, entendeu? Basta procurar qualquer plataforma aberta de investimentos aí, corretora, que vão ter aí uma série de opções que vão te dar condições melhores aí. Tá. Então, assim, eu vou citar no meu caso como exemplo, embora o meu caso seja um pouco à parte, assim, porque eu já tenho uma longa estrada enquanto investidor. Então, assim, mais ou menos o que eu estou fazendo. Eu tenho hoje, talvez, assim, só para trazer para o parâmetro, para quem nunca mexeu, como é que eu estou fazendo exatamente. Eu tenho parte do meu investimento hoje, todo o capital que eu tenho, ele está na renda fixa. A maior parte é o que eu chamo de uma parte segura. Então, vamos pensar aí que eu tenho hoje talvez 80% dos meus investimentos em renda fixa. E aí eu peguei 20% desse investimento e estou começando a fazer pequenas operações, né? Ou seja, ou até operações um pouco mais robustas, mas não vem ao caso assim. Mas a ideia é para você poder entender. Então, ou seja, é importante que você venha para esse mercado financeiro, que é um mercado extra-banco, para você começar a entender a linguagem, até através da página das corretoras, de maneira geral, você vai começar a ambientar. Por que hoje, apesar do nosso foco ser bolsa de valores, a gente está falando do investimento de maneira geral? Eu acho que nós estamos falando dos primeiros passos para o cara poder chegar na bolsa e ele entender exatamente como é que funciona o mercado financeiro, né? Que aí, a partir disso, ele vai conseguir, inclusive, até perguntei para o Matheus antes da gente começar a gravar: Matheus, o que você acha? Qual que é o percentual que cada um põe em cada coisa específica? Eu falei: Rodrigo, isso não tem como falar, porque foi igual ele explicou no começo, que cada cliente tem uma característica, não sei, de mais de agressividade, mais conservador. Então, assim, no meu caso, só para vocês terem como parâmetro, eu tenho uma parte boa em renda fixa, ou seja, a maioria do meu capital está em renda fixa, e eu peguei 20%, não é para correr risco, é para fazer investimento à vista, que é uma coisa que eu sempre faço. Eu nunca trabalho alavancado, eu nunca trabalho com opção, eu nunca trabalho com índice futuro, né, com esses mercado futuro. Então, assim, dá para você começar. Eu acho que seria o caminho mais correto para você trazer alguém para o mercado financeiro e que ele passasse por esse intervalo de conhecer o mercado financeiro com esses produtos, com parte do recurso dele, e ao mesmo tempo fosse ali dentro da mesma plataforma, ele vai poder abrir ali aquele home broker convencional, igual também tem todas as operadoras, e começa a entender como é que funciona o mercado de bolsa de valores. Seria isso? Sim, a que a gente percebe que a maioria das pessoas, elas, como eu falei, são conservadoras, né? Mas à medida que elas vão entendendo melhor o mercado financeiro, elas vão se acostumando com o Tesouro Direto, com o CDB, entendeu? Com o fundo de renda fixa, elas começam a aceitar mais a ideia de correr um pouco mais de risco em busca de uma rentabilidade maior, entendeu? E eu acho que isso é saudável, entendeu? Eu acho que fazer essa caminhada aí aos poucos faz sentido para evitar que a pessoa dê um passo maior do que a perna, como a gente falou no outro encontro, e acabe aí se iludindo com essas propostas milagrosas, entendeu? Então, faz total sentido você começar primeiro a entender o básico, o mais simples, para aí sim, depois, se você tiver uma noção do que está acontecendo, começar a desbravar novas áreas aí do mercado financeiro, como é a bolsa de valores, por exemplo.
Então tá, gente, nós vamos ficar por aqui hoje com esse assunto, né? Então, embora o nosso foco volte a falar, é porque a gente está vendo o que eu pelo menos tenho percebido, principalmente assim, esse fato que nós comentamos na semana passada, que é a questão da Betina lá com aqueles valores loucos lá, é que todo mundo fica caçando e ganhar dinheiro fácil. Primeiro que não existe e tudo. Então, assim, eu acho que, embora a gente falou hoje de investimento de renda fixa, de investimento mais conservador, o que eu acho que é o primeiro passo para as pessoas começarem a investir na bolsa é abrir contas numa corretora, né? Numa corretora de investimentos aí, que você tem várias famosas aí, em especial eu estou trabalhando com a XP e com o Matheus, e aí a partir disso você vai começar a escolher alguns produtos, entender como é que funciona esse mercado financeiro de maneira mais ampla, e aí a partir disso você vai poder escolher num determinado momento se você vai fazer um investimento na bolsa ou num fundo, ou seja, ou trabalhar especificamente com produtos relacionados à bolsa de valor, não é isso? Para finalizar, mais alguma coisa aí, Matheus? Não, acho que a ideia hoje era só isso mesmo, falar um pouco mais sobre a parte mais conservadora dos investimentos. Então beleza, gente, a gente na próxima semana nós vamos gravar e eu vou explicar algumas coisas que o pessoal não conta, que é como é que é um candlestick. Eu até comentei isso com você ontem, eu li um livro dessa grossura aqui, 300 páginas, para explicar uma coisa que eu vou explicar para vocês em 5 minutos. Vou falar de rompimento, sabe? Vou dar alguns toques, eu estou falando porque a maioria dos livros que eu estou lendo de mercado financeiro aí sobre a bolsa, a ação, os caras ficam escondendo o ouro, cara. Você lê um livro de 200 e tantas páginas, se o cara colocasse uma lauda, você entendia o que ele está querendo falar aquilo ali. Então assim, no nosso próximo encontro eu vou aprofundar assim, nessa questão de gráfico, de day trade, swing trade, o que é, como é que é, custo, e aí a gente vai aprofundar mais nisso aí para quem já está nesse estágio e está querendo entrar diretamente para operar na bolsa direto. Beleza? Grande abraço aí e até a próxima aí. Valeu! Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!